é o nosso Deus. Muito bem, irmãos. Eu queria então passar esse período de meditação na palavra com os irmãos. Nós estivemos estudando lá na nossa igreja o livro do profeta Ageu. Agora nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, mas nós estivemos estudando o livro do profeta Ageu, e quando o irmão Tiago me fez o convite, eu achei que essa seria uma boa mensagem, porque de certa forma marcou o meu coração, o ponto central da palavra do profeta Ageu ali, e me fez repensar muitas coisas na minha vida, algumas mensagens ali. Eu creio que é importante para a igreja também hoje pensar nesses detalhes. Antes de lermos, eu me lembrei e queria dividir com os irmãos do período que eu fui para a igreja evangélica. Morava lá em Perdões, quem conhece sul de Minas, ali próximo de Lavras, cidadezinha tem 20 mil habitantes, e eu sempre fui na igreja católica com meus irmãos, mas é aquele sempre assim: ou vamos na igreja hoje? Vamos. E ia. Não tinha muito conhecimento de muita coisa, não, eu só ia. Mas sempre fui uma criança, um pré-adolescente que sabia que tinha igreja, sabia sobre Deus, entendia que existia algo maior e queria então participar. Me lembro da minha adolescência muito perdido. Era um jovem, um adolescente muito vacalhado mesmo. Tinha piercing para todo lado. Nunca cheguei a fazer tatuagem não, mas tinha um cabelo vermelho arrepiado, usava aquelas camisas de banda de rock, uma bermuda, aqueles all-star cano alto. Era aquele menino que você olha e fala assim: esse aí é boa pessoa, né? Lógico que a aparência não diz nada sobre a pessoa, mas a gente às vezes olha para uma pessoa dessa forma, como eu era, e ficava assim. Pelo menos na minha cidade todo mundo achava que eu era usuário de droga, né? Mas enfim, nunca usei, graças a Deus. Mas eu me lembro que nesse período, mesmo dessa forma toda avacalhada, quando chegava o período como é que chama ali, do período da igreja católica, esqueci o nome ali, que faz aquelas procissão. O período de Quaresma, depois que vem a Semana Santa. E aí tinha as procissões. E eu todo avacalhado ficava lá no meio, com a velhinha, fazendo a procissão na cidade, lá até é muito comum isso, e os meus colegas atrás, fazendo uma bagunça, rapaz, tudo interessado em ver as meninas mais novas, e eu com aquela forma toda avacalhada, que era toda avacalhada igual ele, mas naquele momento eu parava: não, rapaz, aqui não é um lugar para isso não, e ficava todo transformado, né, dessa forma. E eu cheguei num momento então que eu comecei a me interessar por outras coisas, comecei a pesquisar, e até que eu saí da igreja, desse meio católico, né? Antes disso eu fui expulso do catecismo, porque não era uma pessoa muito boa, como eu já disse, né? O ponto é que eu queria frisar é o seguinte: há um momento da vida que a gente precisa refletir e entender por nós mesmos quem é um Deus que nós servimos. Há um momento em que a fé que é passada pelos nossos pais, por mais que ela seja importante e suficiente para nos dirigir pela vida moralmente, mas o relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus depende da nossa busca. Lógico que essa busca é capacitada pelo Espírito Santo, que nos capacita a fazer isso, mas é interessante entender que nós precisamos querer isso. É necessário entender que precisamos buscar a presença do Senhor, não simplesmente pelo que os nossos pais nos ensinaram, não simplesmente porque meu pai vem à igreja, não simplesmente pela fé que eu recebi, mas é necessário entender o Deus que eu sirvo. E por que eu digo isso? Em vários momentos das Escrituras, como aqui em Ageu também, nós vamos perceber que algumas situações adversas foram colocadas pelo próprio Deus para que o povo entendesse quem era o Deus que ele serviu. Um pouco antes nós podemos lembrar do pessoal lá no Egito. Lembra que José foi vendido pelos seus irmãos, depois os irmãos vêm, o povo também vem para o Egito e eles crescem em número, mas ficam ali por volta de 400 anos, como foi prometido também pelo próprio Senhor, quando disse a Abraão. E nesse período, várias gerações vieram. Eles ouviram sobre Deus e ouviram sobre muitas coisas que Deus fez na vida de muitos ali. Mas com o passar dos anos, aquela fé não era a mesma da vista pelos anteriores, pelos mais velhos. E o fato é que eles começaram a receber influência de outras
outros deuses, a cultura ali foi falando mais forte, tanto que com o passar dos anos aquilo se tornou muito forte no meio deles. E quando saem para o deserto, um dos primeiros mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, tirei com braço forte. Eu sou o Senhor. E várias coisas aconteceram ali para aquele povo então começar a ter um novo relacionamento com o Senhor e entender quem era o seu Deus, de forma prática. E isso vai acontecendo na vida do povo de Israel diversas vezes. O povo parece que vai se desenvolver na vida espiritual, andar bacana, e de repente uma queda, outra queda, outra queda. E a mão do Senhor vem pesando sobre a vida do povo. Quando nós olhamos para esse livro do profeta Ageu, queria que você abrisse a sua Bíblia, você que já está com ela aberta, no capítulo 1. Nós vemos aqui, a partir do verso 1, os seguintes dizeres, dizendo: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Até aqui por enquanto. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nessa manhã mais uma vez te dar graças, agradecer ao Senhor pela tua rica misericórdia, por teu Filho Jesus Cristo e pela ação consoladora e exortadora do teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor nessa manhã que fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito esteja aplicando ao nosso coração a tua palavra e que possamos, ó Pai, sairmos daqui mais uma vez maravilhados com o teu cuidado, certos de que até aqui o Senhor tem cuidado de nós e assim continuará por amor do teu santo nome. Por isso, nós queremos te louvar pela eleição, te louvar pela justificação e redenção em Cristo Jesus, te louvar, ó Pai, porque o Senhor não nos deixou órfão, mas tem cuidado de nós, está no nosso meio, pelo teu Santo Espírito. Por isso, louvado, exaltado seja o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, o que nós vemos aqui no contexto desse livro do profeta Ageu, lá em Esdras, nós vemos o rei Ciro, depois que o povo foi levado para o cativeiro, ele então, no seu sincretismo, na tentativa de agradar todos os deuses, nas suas campanhas ele alcançou um império muito grande. Ele então vai libertar não só o povo de Israel, mas outros povos também. Mas o povo de Israel, então, como nós estamos falando dele, ele os liberta para que eles voltem para Jerusalém e reconstruam o templo. Isso por volta de 580 e poucos, antes de Cristo. Ele faz isso, então, com o propósito de ter o favor do Deus dos israelitas, assim como ele também buscava ter o favor de outros deuses. Ele queria restaurar as religiões de cada povo, de cada cultura, com o intuito de receber essas bênçãos, teoricamente. Ele era sincretista. Diante disso, então, o povo volta. Nós vemos ali no livro de Esdras essa campanha do povo voltando para Jerusalém para a reconstrução do templo. Passa-se então os anos e começa a ter algumas barreiras para esse povo que volta para a reconstrução, porque havia outros povos já na região e esse povo havia uma disputa querendo participar da reconstrução do templo,
mas não era aceito pelos povos de Jerusalém. Por causa dessa disputa, a obra vai ficar parada, não só por isso, mas a obra fica parada e o povo vive a sua vida. Diante disso, nós começamos a pensar em algumas coisas, e a primeira parte que eu gostaria de pensar com os irmãos está em duas expressões que nós vemos repetidas aqui. A primeira está no verso de número 5 e a segunda no verso de número 7, que é: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Você se lembra de quando você se converteu? Você se lembra de quando você aceitou a Cristo Jesus? Você se lembra de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida no decorrer desses anos de vida? Essa é uma das coisas que faz com que a gente então tenha mais intimidade com o Senhor e faça com que a gente entenda quem é o nosso Deus. Por causa dessas perseguições e a paralisação da obra, eles começaram então a viver a sua vida particular. Em Jeremias, se não me engano, no capítulo 29, nós vemos o povo ali no cativeiro, e a ordenança de Deus para eles é que ali naquele lugar eles fossem fecundos, fossem prósperos, estabelecessem a vida deles. Mas no decorrer de tudo isso, eles têm que voltar, e aqui eles vão começar a vida novamente. E diante de tudo isso, passaram-se então em torno de 20 anos que a obra ficou parada. Ageu escreve em 520. Eles voltaram por volta do ano de 539, que eles começam a construção do templo. Foram 18, 20 anos do templo parado, totalmente parado. Em ruínas, a vida continuou, tudo continuou, mas o templo estava lá em ruínas. Quando a gente olha e eu penso sobre isso, eu fico imaginando na minha própria vida. Será que eu tenho passado anos e anos e anos ou meses na igreja do Senhor, achando que está tudo certo, achando que está indo tudo bem, mas a minha vida espiritual anda em ruínas? Será que eu achei que conhecia o Senhor genuinamente, mas o que eu recebi foi apenas informações, e tenho recebido informações, e de forma prática isso não tem sido vivido? Será que eu tenho me acostumado a passar então diante de tudo isso e achar que está tudo bem? Essa é uma das primeiras coisas que nesse livro de Ageu me chama a atenção. O povo, depois desse retorno, seguiu a vida. E por causa de algumas dificuldades e oposições, deixou a obra de lado. Havia sim o decreto do rei Ciro. No decorrer da história, ele vai morrer em batalha, alguns de seus filhos vão herdar ali o trono, vai haver uma guerra entre eles, eles vão morrer, e aí esse moço que nós falamos aqui, Dário, ele vai assumir o trono, e aí então, mesmo nas guerras que estavam acontecendo ali, porque ele tenta ir para o Egito, e ali ele não consegue, e aí vem uma dificuldade toda ali naquela situação cultural da época, de guerras, do império. E mesmo no meio de tudo isso, ele ainda é favorável à reconstrução do templo, mas o povo está ali parado. E então aparece Ageu. E Ageu vem com o intuito de despertar o povo, de fazer com que nós venhamos a repensar naquilo que estamos vivendo, lógico que trazendo para os dias de hoje. A palavra que nós começamos a ver aqui então depois, que Ageu escreve especificamente aos líderes e também ao povo, né? Ele vem primeiro com uma exortação. No verso 3, começa a dizer que a palavra do Senhor, por intermédio dele, vem dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E este é o primeiro questionamento, a primeira exortação. Eu gostaria que estivéssemos pensando aqui, lógico que entendendo o que está acontecendo, mas aplicando ao nosso coração e entendendo essa situação espiritual. O Tiago disse que vocês estão estudando o tema desse ano é tempo de cuidar, né? E dentro de tudo que poderíamos pensar em cuidado, e creio que vocês já falaram muito sobre esse cuidado, eu acho que pensar a nossa vida espiritual e o cuidado espiritual que nós devemos ter conosco é algo importante, que nós deveríamos estudar e pensar através disso daqui. Acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas?
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Fomos retirados de uma situação moral e espiritual totalmente degradante. O nosso estado antes do Senhor é de morte espiritual. Olhamos para Gênesis e vemos ali a queda, e após a queda, como algo que vai ecoando, a maldade também vai ecoando. Nós vemos ali em Gênesis o homem dando ouvidos ao bom conselho do diabo, escolhendo o bom conselho do diabo e rejeitando realmente o bom conselho de Deus. Ali o que o Senhor fala para eles é para viver para a glória deles, a glória do Senhor, aliás. E eles escolhem viver para a glória deles, ouvindo então o conselho da serpente. A pergunta é: foi isso que o Senhor disse para vocês? E eles vão falar: mas na verdade Deus falou isso para você para que você rejeitasse a vida que você pode ter. Na verdade, Ele está meio que mentindo para você. Então escolha o que pode ser realmente liberdade. Ali então nós conhecemos a história. O povo Adão e Eva vai começar pelo mau caminho, e isso vem ecoando. A maldade então no coração do homem faz com que, ao invés de olhar para o próprio Deus, ele olhe para si e para aquilo que ele deseja. Tanto que chegamos em Gênesis capítulo 4, vemos ali o começo de uma sociedade com Caim e seus descendentes, e ali o que é exaltado não é a glória de Deus, mas a maldade, porque vemos ali os filhos de Caim dizendo que Caim matou um, mas que ele matou mais do que um, e ali então o nome dele deveria ser colocado como alguém superior. A maldade é exaltada. Chegamos em Gênesis 6, vemos ali também a maldade ganhando cada vez mais forças. A Torre de Babel sendo construída com o propósito de colocar o seu nome célebre. Tudo em torno do ser humano, em torno de si mesmo. E como então poderíamos considerar o nosso passado, entendendo que Deus deve ser colocado em primeiro lugar e não nós? Somente podemos fazer isso com a graça e misericórdia de Deus. Essa mesma graça e misericórdia que é aplicada a esse povo, que depois de vários anos de cativeiro, agora vem para Jerusalém. Foram em torno de 80 anos, e agora muitos desses que voltam para Jerusalém também têm um relacionamento um pouco distante com Deus. E é necessário então ver novamente o cuidado de Deus, e não somente aquele período de exílio, que parece que estão abandonados. E o povo de Jerusalém e o povo de Israel, culturalmente, sempre foi meio que escravo de algum outro. Babilônicos, persas, e ali vai. Então esse povo volta, e a primeira coisa que o Senhor fala para eles é: considerai o vosso passado. Eu fui um pouquinho mais longe em Gênesis, mas esse povo deveria agora olhar para a glória do Senhor, que mesmo em meio ao cativeiro preservou e agora os trouxe de volta. Foram mais de 20 anos vivendo a vida deles, cuidando das coisas deles, tanto que o texto vai dizer que eles estavam vivendo em casas bem acabadas, apaineladas, bonitas, num conforto, enquanto que a casa do Senhor estava largada, totalmente largada. Portanto, então, considere o vosso passado. Por quê? A causa de não considerar o passado e viver para si, e viver para a própria glória e não para a glória de Deus, fez o que aconteceu aqui no verso de número 6. Diz aqui que eles semearam muito, mas eles recolheram um pouco. Diz aqui que eles comeram bem, mas não chegavam a fartar. Diz aqui que eles bebiam, mas não se saciavam, que eles tinham boas roupas, mas não se aqueciam. E o que recebia salário, aqueles que obtinham lucro, era como se estivesse colocando num bolso furado. Aquilo não prosperava. E tudo isso era uma forma de Deus trabalhar no meio deles, fazer com que eles aprendessem por meio das dores, para entender que a glória que eles deveriam prestar eram para o próprio Deus. A casa de Deus, o estado espiritual deles, totalmente distante daquilo que deveria ser. Eu comecei a falar da minha vida, como eu era na adolescência, e dizendo sobre o porquê eu comecei a pesquisar, a ler um pouquinho mais, porque eu sentia que era necessário, da forma que eu vivia lá, não era legal, eu queria conhecer, tinha aquela sede.
Mas isso veio porque eu era melhor do que meus amigos? Não, graça, misericórdia. Da mesma forma, essa graça e misericórdia vem a esse povo, porque o Senhor agora diz no verso 7 que eles deveriam considerar o passado, e eles dão a direção para esse povo. A direção para eles é subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Priorizar, literalmente, a causa do Senhor. Priorizar aquilo que o Senhor nos chamou. Quando nós pensamos em cuidado da nossa vida particular, do ministério que recebemos do Senhor, do nosso espírito, da nossa vida espiritual, me lembro dos puritanos falando sobre fé fraca e fé forte, quando eles falavam sobre certeza da salvação, e eles falando sobre essa vida prática e essa busca por comunhão com o Senhor, que fazia com que a sua intimidade com Deus cada vez mais iria aumentar. Eles trabalhavam a certeza da salvação num tripé, onde estava baseado primeiro nas promessas de Deus, depois no testificar do Espírito com o seu Espírito, de que você é filho de Deus, e também nos frutos. As duas últimas, elas são algo mais pessoal. A primeira, ela é externa, ela não depende de nós, ela vem do próprio Deus. E as promessas de Deus, elas garantem a nossa certeza. É Ele quem prometeu a nossa salvação, é Ele quem prometeu tudo aquilo referente àquilo que nós esperamos nele. Mas as duas últimas, primeiro, o testemunhar, o testificar do Santo Espírito de Deus com o nosso Espírito de que somos filhos, isso eu não posso provar. É você dizendo, sou eu dizendo, não, eu tenho essa certeza, porque eu sinto o Espírito testificando com o meu. Isso é algo interno. A terceira não, ela é um reflexo daquilo que nós dizemos que somos. E se somos, isso deve ser buscado e a cada dia mais demonstrado, que são os frutos. Os frutos do Espírito que dia após dia vem dominando o nosso ser e transformando o nosso coração. Portanto, o Senhor dá uma direção bem clara a esse povo. Suba ao monte, traga madeira, prepare o templo, busque a minha causa. O Senhor nos deu uma causa bem direcionada. O Senhor nos deu um objetivo bem específico. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, diz que o que o Senhor requer dos dispenseiros, daqueles que guardam a palavra do Senhor, daqueles que cuidam com o zelo da palavra do Senhor, daqueles que cuidam com o zelo da sua vida espiritual e do ministério recebido do Senhor, é ser encontrado fiel. E ser encontrado fiel por aquele que é fiel. Antes disso, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vem trabalhando sobre o fundamento da nossa fé. Em quem ela está fundamentada? Ele diz: um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Deus, de forma que o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa mensagem, está alicerçado na pessoa de Cristo Jesus. E qualquer um que coloca o fundamento fora, ele será cobrado no dia do Senhor. Qualquer um que coloca um fundamento e constrói sobre um outro fundamento, aliás, que não seja este, ele será cobrado. De forma que quando chega no capítulo 4, ele vai dizer então que aquilo que o Senhor requer de nós é ser encontrado fiel. O que nós vemos aqui nesse livro do profeta Ageu é essa busca por uma nova reconstrução num alicerce bem firme e sólido que foi colocado pelo Senhor. E o que era necessário? Reconstrução espiritual, reconstrução da vida com o próprio Deus, entendendo o que o Senhor fez na vida deles, de onde eles foram retirados. Eu perguntei para cada um aqui se vocês se lembram de quando foi que conheceram o Senhor, que aceitaram o Senhor, de onde foi que o Senhor te tirou. De forma geral, biblicamente, a gente sabe, estávamos condenados no pecado, éramos mortos por natureza, espiritualmente, e o Senhor nos deu vida. Mas cada um aqui tem a sua particularidade. Um aceitou a Cristo na adolescência, outro já na maturidade, outro ainda quando era criança. Mas o que eu queria que nessa manhã nós estivéssemos trazendo à memória e considerando então, é como está o nosso coração a partir daquele momento. Se aquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida após aquele momento tem gerado frutos, se a construção que nós estamos estabelecendo na nossa fé, se a nossa busca por intimidade com o Senhor tem sido muito maior do que aquilo que nós temos priorizado na nossa vida. Esses priorizaram a própria vida, deixaram ela de lado, a casa do Senhor de lado, e cresceram.
Aos olhos de todos que estavam lá em Jerusalém, eram famílias bem-sucedidas. Aos olhos daqueles que estavam à volta, estava tudo certo. A casa estava bem acabada, e você que tem uma boa casa, seu vizinho olha para você e fala: rapaz, o Tiago ali tá bem, hein? O Tiago ali tá sendo bem abençoado por Deus, olha como a casa dele é bonita. Ah, Jéssica também, olha a casa dela, que bacana. Olha o carro do fulano. Está tudo bacana aos olhos daqueles que não conhecem ao Senhor. Mas nesse contexto, ainda que bem, para aqueles que estão vendo de fora, havia um problema interno, e que somente o Senhor poderia trazer a solução. Somente a vida com Deus poderia trazer a solução. E o Senhor então deu a direção: suba ao monte, priorize a construção do templo, priorize a reconstrução daquilo que se perdeu. Considere o passado de quando vocês viviam sem mim, de como era a vida sem essa vida prática religiosa. E agora, priorize. O verso, então, do capítulo 1, vai dizer, então, no verso de número 9, vai dizer: esperaste muito, eis que veio a ser pouco, e esse eu o dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da própria casa. Por isso os céus retêm sobre vós o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir sobre vós a seca, fiz vir sobre vós todas essas dificuldades, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todos os trabalhos das mãos. O que nós vemos nessa primeira parte aqui do capítulo 1, que vai até o verso de número 11, é as consequências de alguém que não cuidou da vida espiritual. São as consequências de alguém que priorizou a própria vida, ao passo que vivia a vida religiosa, vendo ela toda destruída, toda avacalhada, mas que achava que era normal. 18, 20 anos, achando que ainda não veio o tempo de construir a casa do Senhor, ainda não veio o tempo de priorizar o ministério que o Senhor me deu. Eu costumo dizer lá em Nova Jerusalém que nós somos as únicas Bíblias que muitas pessoas têm lido, lógico que não querendo depreciar as Escrituras Sagradas por causa das nossas dificuldades, mas para muitos que não conhecem a palavra do Senhor, você é a única Bíblia que ele tem lido. E como tem sido a mensagem que nós temos proclamado? A vida desse povo fez com que o Senhor os exortasse por causa das dificuldades, por causa daquilo que eles estavam vivendo. As dificuldades eram consequências dessas exortações. E sendo então a nossa vida como um reflexo daquilo que recebemos, devemos exalar o perfume suave de Cristo, de forma que as pessoas que estão de fora, ao olhar para nós, não nos veja simplesmente bem-aventurados ou abençoados por causa do carro, da casa, de tudo isso, como foi visto aqui no início, mas por causa da bênção, do cuidado, da direção do Senhor. De forma que quando alguma pessoa sentar para conversar com você, ou aliás, antes mesmo disso, ela busque sentar, conversar com você, porque sabe que a sua vida é direcionada pelo próprio Deus, que o seu cuidado com a sua vida espiritual e a direção tem sido guiada pelo próprio Senhor. O verso 12 vai dizer que o povo atendeu essa exortação. Vai dizer que o povo então e todo o resto do povo, junto com Zorobabel e Josué aqui, atenderam a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Irmãos, é tempo de cuidar. É tempo de cuidar da finança, é tempo de cuidar da família, é tempo de cuidar do trabalho, é tempo de cuidar dos estudos, é tempo de cuidar de tantas coisas. Afinal, a vida está aí para ser vivida. E o que nós queremos, nós não queremos ser milionários, embora se viesse não seria ruim, mas nós queremos basicamente ter uma vida equilibrada.
Se amanhã eu precisar no médico, eu tenho condições. Se amanhã eu precisar e querer fazer uma viagem, está tudo certo. Se eu quiser, quando eu tiver filhos, mandar o meu filho para a faculdade, eu tenho condições de mantê-lo. Nós queremos ter uma vida equilibrada. Ou ainda, se não tiver tudo isso, nós queremos viver bem, comer, se alimentar, beber, enfim. Nós queremos viver bem. É isso que nós buscamos. Mas quando nós colocamos tudo isso em primeiro lugar, e a casa e a causa do Senhor fica de lado, tudo isso perde a graça, tudo isso não preenche, tudo isso ainda é pouco, tudo isso não faz sentido. De forma que quando nós invertemos e atendemos à voz do Senhor, entendemos que o Senhor e tudo que Ele pode nos dar, se assim quiser, terá outra forma, ainda que nós não tenhamos tudo que queremos, o pouco que queremos, ainda assim com Deus, será algo que vai nos preencher. Eu lembro da minha mãe dizendo, ela fala sempre assim, o pouco com Deus é muito. Talvez você já ouviu até isso, né? Minha mãe fala muito isso. Meu filho, o pouco com Deus é muito. E eu fico pensando isso no contexto dela, que por muito tempo viveu com R$50, que era a pensão que o meu pai dava. Chegava lá, o dia tal, com R$50, eu tinha que ir no mercado comprar um arroz, um óleo, um macarrão e uma massa de tomate. Se sobrasse, comprava um biscoito e passava o tempo dessa forma. Mas aquilo naquela época era tão diferente. Fico imaginando eu fico imaginando hoje eu viver dessa forma. Rapaz, que desafio. Mas naquela época a gente vivia bem. Quando isso acabava, no fundo da horta lá tinha um pé de goiaba, um pé de abacate, a gente ficava lá, pegava abacate, quando acabava o abacate pegava goiaba. Mas aquilo saciava, aquilo completava. Minha mãe era sempre grata, e sempre foi grata ao Senhor por tudo aquilo. Recentemente, agora ela é aposentada, mas a gente ajudava e tudo mais, mas o dinheirinho que ela podia contar era o Bolsa Família, aí pegava lá, acho que era 70 e poucos reais, né? Eu lembro uma vez que eu saí daqui, ela falou, você pode ir lá na lotérica para mim? Eu falei, posso. Passei lá o cartão, os dados dela, e me entregou o dinheiro, era 73 reais. Eu parei e falei, cara, 73 reais? 72 e pouco. Você paga uma conta de luz para mim, uma conta de água lá e tal? Eu paguei com o meu dinheiro, mas fiquei pensando depois, né? Eu falei, rapaz, se paga aqui, paga aquilo outro, vai sobrar mixaria, o que é isso? Né? Lógico que ela tinha a ajuda dos filhos, mas na medida do possível, aquilo era o que ela esperava. Aquilo que ela sabia que ia vir com certeza. E aquilo preenchia o coração dela. Minha mãe não sabe ler, mas aprendeu devagarzinho, lendo palavra por palavra, e hoje lê a Bíblia. O que eu quero dizer com tudo isso? Priorizar aquilo que o Senhor tem te chamado. Cuidar daquilo que vale a pena. O Senhor te deu um ministério. O ministério de pregar, levar a palavra, proclamar, discipular. Mateus 28 vai dizer o quê? Lembra? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos então ter consciência do nosso ministério. Lembra de Paulo? Quando Ananias mesmo que vai lá tirar as escamas, Ananias, né? Nós vemos ali falar sobre Ananias em poucas páginas. Mas o ministério dele não foi menos importante do que o ministério de Paulo, que nós vemos falar tanto. O Senhor o levantou para alcançar e fazer a diferença na vida daquele homem. Lógico que ele fez na vida de vários outros, que não foi relatado nas Escrituras. Mas na onde você está inserido? No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que esteja, nós somos colocados ali pelo próprio Deus para fazer a diferença, para entender e falar para essas pessoas que o nosso passado fala de um estágio em que não conhecíamos ao Senhor, mas que agora o nosso presente aponta para algo que é maior. Ele se revela para cada um de nós. E o nosso futuro agora é glorioso, segundo agora o que Ageu vai mostrar para esses homens e mulheres de Jerusalém. Nós não ficamos só considerando o nosso passado. Quando nós estamos então no meio desses homens e mulheres que o Senhor nos inseriu, onde eu não posso alcançar, mas a Senhora alcança, onde o pastor dessa igreja não pode visitar nem estar ali com constância, mas a Senhora pode estar ali falando do amor de Deus para aquela pessoa, o irmão pode e deve estar falando do amor de Deus. Aonde o Senhor nos colocou com esse ministério específico para ser cuidado, para ser zelado, agora deve apontar não só para o passado, mas para esse presente, onde o Senhor então oferece graça, misericórdia, perdão. O Senhor fala para esse povo
suba ao monte, resolva a vida, a coloque no lugar. E o povo então atende. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, verso 14, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor. Como nós dissemos, tempo de cuidar de tantas coisas. Mas nós não podemos nos esquecer daquilo que é primordial, a causa do Senhor. O nosso ministério não é simplesmente vir, sentar, ouvir e ir embora. O Senhor nos chamou para várias coisas. O Senhor nos chamou para pregar, para proclamar, para anunciar. De forma que, como nós dissemos dizemos sempre sobre o perfume suave de Cristo, deve exalar. 1 Coríntios 4, como eu disse, o verso 2, o que o Senhor requer de nós é fidelidade, é cuidado com aquilo que Ele nos deu. De forma que Paulo também vai dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque pesa sobre mim essa obrigação, mas não uma obrigação pesada, mas algo tão grandioso, algo que fez tanta diferença na minha e na sua vida. Mais uma vez eu te pergunto, você lembra quando você conheceu o Senhor? Você lembra de quando o seu coração ardeu e falou: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu iniciei aqui falando sobre as batalhas da vida que nos aproximam do Senhor. Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer para aquele povo que eles também se gloriavam nas dificuldades por causa da pregação do Evangelho. Ali em Romanos, Paulo começa a falar que ele não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação, tanto para gentil, quanto para grego, quanto para judeu. Ele vem falando de quanto aquele povo se perdeu, os romanos, das dificuldades, das imoralidades, ali da partir do verso 18 do capítulo 1. Fala para aquele povo, tanto grego, quanto romano, quanto judeu, que a salvação e a justificação não se dava pelo mérito próprio, por aquilo que eles achavam que podiam fazer, não se dava no próprio Abraão e nessa esperança de ser filho de Abraão, quando eles falam para judeu. E no capítulo 5 ele fala que em Cristo então nós somos justificados. Somos agora em Cristo Jesus justificados, e ele diz: temos paz com Deus, temos vida, temos esperança, e nisso nós gloriamos. E ele fala, e não só nisso, também nós nos gloriamos nas tribulações, porque ela vai gerar esperança. Eu começo dizendo que ela produz experiência, depois ela produz esperança. Diz mais alguma outra coisa que eu me esqueci aqui agora, mas ela diz que produz experiência e produz esperança. As dificuldades. Em 1 Pedro, nós também vemos Pedro escrevendo para um povo que está disperso, por causa das dificuldades e perseguição por causa da fé em Cristo Jesus. E mesmo em meio a essas dificuldades, Pedro está constantemente exortando o povo a ter esperança na promessa de Deus. E no capítulo 5, no verso 10, Pedro vai dizer que aquele mesmo Deus, o Deus de toda a glória, que em Cristo nos chamou, depois de passar por um período de provação e dificuldade, e esse período não está limitando a uma semana ou um dia, pode ser a vida toda. O ponto é que esse Deus, e na sua promessa, independente da dificuldade, Ele, com a sua graça e com sua glória em Cristo Jesus, há de nos fundamentar, fortificar e estabelecer em Cristo. Pedro vai dizer então de tudo isso para a igreja. O período de dificuldade que gerou experiência, de forma que agora a minha fé não é somente aquela que meu pai disse para mim sobre Jesus, de forma que a minha esperança não é simplesmente aquela que eu ouvi dizer, mas é algo que eu posso, entre aspas, apalpar, eu posso sentir, eu tenho experiência, eu tenho intimidade. O Senhor usou dessas dificuldades para que esse povo se arrependesse, o Senhor usou dessas dificuldades para que o povo antigamente também se arrependesse lá no Egito e visse o Senhor como o único Deus Todo-Poderoso. O Senhor usou dessas dificuldades para que os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus entendessem quem Ele era, e agora quando chega em Atos, nós vemos uns discípulos e os apóstolos totalmente diferentes de como eram nos evangelhos. O Senhor usou essas dificuldades para que a igreja, no decorrer dela, também aprendesse pelas dificuldades quem Ele era, e o Senhor também usará de dificuldades na nossa vida para que isso gere experiência e intimidade. Considere o seu passado, quem éramos. Considere agora o nosso presente. O Senhor tem nos chamado, nos chama a ir pregar, anunciar
e estabelecer no meio daquele povo que você está vivendo a mensagem do Senhor, de quem eles eram e de agora daquilo que o Senhor tem chamado. Mais uma vez eu digo, aonde você está, o pastor daqui não vai. Aonde você está, eu não posso ir. O seu irmão que está aí do seu lado não pode ir, mas o Senhor te colocou ali, irmão. O ministério de Ananias com o ministério de Paulo, em perspectiva de páginas, de Paulo muito maior. Mas a importância é a mesma, porque a mensagem é uma. E a glória não era de Paulo, a glória não era de Ananias, a glória não era de Apolo, não era de Pedro, a glória é de Cristo Jesus. Portanto, o fundamento é um só. Esse povo então se arrepende, ele ouve a voz do profeta e a voz do Senhor. Os líderes, Josadac, Josué, Zorobabel, aliás, e Josué, e todo o povo busca a presença do Senhor. Mas, ainda mais uma coisa, uma vez que consideramos o nosso passado, quem éramos, aquilo tudo que o Senhor fez para nos livrar, redimir a nossa vida e nos trazer até o dia de hoje. Uma vez que entendemos o nosso presente, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, aquilo que o Senhor fala ao nosso coração todo dia através das mensagens, dos ensinos. Agora o Senhor nos chama para algo ainda no futuro, algo que não está simplesmente terminando aqui. Como diz Paulo também, a esperança do homem que se limita apenas a essa vida, ele é o mais infeliz de todos. É o mais infeliz de todos. Se aquilo que nós temos por esperança se dá somente naquilo que nós podemos conquistar, será algo parecido com o que é dito aqui no verso 6, tem semeado muito, recolhido pouco, come, não se farta, bebe, não se sacia, recebe dinheiro, coloca no bolso, vai embora. Se a nossa esperança de um Deus provedor, um Deus que cuida, se limita somente ao que Ele pode nos dar, somos os mais infelizes de todos. Se o que nós estamos fazendo aqui é viver uma vida simplesmente social, se estar na igreja é simplesmente social, se a mensagem do Senhor é simplesmente filosófica, moral, somos os mais infelizes de todos. A mensagem do Senhor e essa consideração pelo passado e considerando também o que Ele nos chama a viver no presente é muito maior, porque ela aponta para um futuro glorioso, aponta para uma restauração muito maior. Esse povo, com todas as suas dificuldades culturais, por causa do império, ali da época da Babilônia e tudo mais, as guerras que estavam acontecendo, e ele ali no meio entre Império Persa, os persas e também Egito, tudo mais que estava acontecendo ali, eles deveriam ter uma esperança muito grande. Esse povo do Novo Testamento, essa igreja do Novo Testamento, com todas as suas dificuldades, Império Romano, a perseguição, eles deveriam ter uma grande esperança, algo que não se limitava a esse mundo. No capítulo 2, aqui nós temos duas partes interessantes. A primeira vai mostrar sobre a glória do segundo templo. Muitos desses que voltaram e começaram a reconstruir o templo, mas que haviam visto a glória do primeiro templo de Salomão, eles olham agora para a reconstrução desse segundo templo e eles a desprezam. Isso também é um desmotivador para a construção. Diz aqui a partir do verso 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na primeira glória? Não, aliás, não a primeira, mas a segunda, agora vai ser descrita. E aí ele vai dizer, como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo, se forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Essa esperança para continuar o trabalho, para continuar firme, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando do nosso ministério, aquilo que o Senhor nos deu, ele não ganha força simplesmente pelo que nós somos, pelo que nós temos, mas por aquilo que nos é prometido, por aquele que é, pela força daquele que é, pelo apoio e pela direção daquele que sempre se estabeleceu como o único todo-poderoso. Ele vai dizer, a aliança que fiz convosco, o meu espírito então habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão,
e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos para Isaías no capítulo 42, nós vemos ali a promessa do Senhor para aqueles que viviam em trevas. Terra de Zebulon, terra de Naftali, que vivia em profunda trevas, agora viu uma grande luz. E essa luz é Cristo Jesus. Quando o Senhor também olha para o templo e vê os seus discípulos todos ali, poxa, como é grande, como é glorioso, como é suntuoso esse templo. E o Senhor diz para eles o quê? Será destruído, em 3 dias será reerguido. A situação desse templo no ano de 70 seria destruição. Recentemente eu estava vendo um vídeo do pastor, esqueci o nome dele, ele é arqueólogo, e ele estava mostrando uma situação lá, onde provavelmente foram o túmulo de Davi. Ele pega lá Neemias, pega os outros textos, começa a mostrar a direção, e fala que lá em Israel há um lugar que é visitado, que é dito que é o túmulo, mas que segundo aquilo que as escrituras mostram, não seria naquele lugar, e seria naquele que ele está mostrando. E é uma pedra com um buraco simples, largado ali assim. Na parte de baixo passa o muro onde Neemias construiu, na outra parte tem um açude que também Neemias diz que foi construído. Ele fala, então, por essas referências que Neemias dá, e aqui nós temos então um muro passando de frente ao túmulo de Davi, como ele diz também, os únicos túmulos dentro da cidade são esses dois, como é dito que Davi foi enterrado dentro da cidade, sepultado dentro da cidade, aliás, provavelmente é aqui. E eu olhei para aquilo, mato crescendo, largado, por não ser um local turístico, está abandonado. E a gente pensa, provavelmente, eu pensei, provavelmente um local que era tão bem cuidado, hoje só tem ruínas, o muro está em ruínas, o túmulo está lá largado, é só um buraco, o açude também está lá embaixo, tudo largado, tudo largado. E nós vemos aqui o Senhor falar então da glória reestabelecida nele, no novo templo. O povo que viveu sempre na expectativa da glória do Senhor dentro do templo, por causa da arca, por causa do Santo dos Santos, tudo mais, agora nós vemos a glória do Senhor saindo, deixando aquele lugar. E no Novo Testamento nós vemos essa glória do Senhor repousando agora naquele que é o local de habitação do próprio Deus. O próprio Deus, recebendo então no batismo a presença do Espírito, o apoio, a direção, tudo ali. Quando nós vemos nesse tema sobre novo templo, nova casa, o que Pedro vai dizer para nós é que então nós somos essa nova casa do Senhor, templo de habitação do Espírito de Deus. Recebemos esse novo chamado, que agora aponta para um futuro que é descrito agora, eu vou pular essa última parte, mas que chega no verso de número 20 do capítulo 2, e temos uma promessa para Zorobabel, que vai dizer que Zorobabel, farei dele, no verso de número 21, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus, no capítulo 1, no verso, se não me engano, 24, nós temos Zorobabel como aquele que também dá da linhagem do Senhor, que começa em Adão, Abraão, Davi, e ali nós chegamos na linhagem do Senhor. E Zorobabel faz parte dela. Esse anel de selar, como nós lembramos daqueles filmes antigos, onde o rei vinha ali nascer e colocava o seu anel, e ali aquele selo não poderia ser quebrado, a menos daquele que era o destinatário da carta, do decreto. Agora nós vemos a autoridade do Senhor sobre a vida desse moço, que agora seria vista lá em Mateus, no capítulo 1, se não me engano, no verso 24, chegando até Cristo Jesus. Toda a linhagem chegando naquele que é o nosso Redentor. Um novo templo, uma nova vida, um novo resgate, tirando de um passado de miséria, como foi na vida desse povo, tirando de um passado de entrega ao pecado, tirando de um presente entregue aos prazeres, entregue às minhas próprias glórias, entregue às minhas próprias buscas, e nos levando então a uma nova visão,
daquilo que seremos, daquilo que recebemos na pessoa de Cristo, de sermos então templos, habitação do Espírito, casa de habitação do Senhor, e agora comissionados a falar daquele que é o único digno de selar e de desatar esse selo, como é dito lá em Apocalipse. Nós teríamos muita coisa para ser dita aqui nesse livro de Ageu, mas de forma geral, irmãos, o que eu queria que nós pudéssemos tirar nessa manhã é sobre esse cuidado espiritual, cuidado com a nossa vida espiritual e cuidado com o ministério que nós devemos ter, que recebemos do Senhor. Uma vez que então que olhamos para o nosso passado, entendemos de onde o Senhor nos tirou, uma vez que olhamos para o nosso presente e entendemos aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, e olhamos para o nosso futuro e entendemos aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós, que Ele recebeu essa autoridade, esse anel de selar, e que Ele garantiu cada um de nós aqui como servos, como eleitos dEle. Quando chegamos ali em Romanos, no capítulo 8, vemos Paulo dizer: quem nos separará do amor de Deus? Quem tentará acusação? Quem? Não é que não há ninguém que nos acuse, que não há ninguém que não nos tente nos separar do amor de Deus. Mas o fato é que porque esse amor não está, a base desse amor não está em nós, mas está em Cristo, é que agora nós vemos Paulo dizendo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a forma, nem a nudez, e ele vai descrevendo várias coisas que poderiam ser circunstâncias que nos afastariam de uma vida espiritual com Deus, que nos fariam murmurar, questionar e tudo mais, mas que agora ele diz que tudo isso não nos pode afastar de Deus, nem nos separar de Deus, porque aquele que tem um anel de selar, aquele que recebeu toda a autoridade, conforme é dito em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, graças a Ele, ninguém poderá se perder. Ah, mas eu conheço fulano, beltrano que se perdeu, Davi se perdeu, mas o que a nossa confissão de fé no capítulo 18 diz, é que ainda que algum dos eleitos se perca, que é provável, que é possível, aliás, se perca por causa dos pecados, inclinações, o que é dito ali que no tempo do Senhor, Ele mesmo há de curar, restaurar e trazer de volta essa pessoa. Eu citei o exemplo de Davi, não foi assim com ele? Caiu, errou feio, mas no tempo do Senhor, o Senhor novamente trabalhou no coração dele e gerou um profundo arrependimento, de forma que nós olhamos para o Salmo 51 e vemos ele profundamente arrependido. Ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro, restaura em mim a alegria da tua salvação. Irmãos, esse cuidado com o nosso ministério, cuidado com a nossa vida espiritual, nos levará então a ter uma profunda convicção daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E como Paulo disse, nós teremos a mesma convicção: ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Por quê? Porque aquele que nos comissionou a pregar requer de nós fidelidade, ele voltará. E conforme Paulo disse ali em 1 Coríntios 4, se nós não formos encontrados fiéis no dia do Senhor, se nós não formos encontrados fiéis pregando a mensagem que Ele nos deu, mas se omitindo ou pregando qualquer outra coisa, nós teremos que prestar contas. Nós vemos essas mensagens aqui em texto de Ageu, passado, presente e futuro, apontando para Cristo e pela redenção que Ele fez. Que o Senhor aplique essa mensagem ao meu e ao seu coração todos os dias, e não nos deixe viver anos pensando que está tudo bem, pensando que está tudo certo, que ainda não veio o tempo de priorizar o ministério que o Senhor me deu, que ainda não veio o tempo de repensar o meu passado e trazer à memória aquilo que o Senhor já fez por mim, que ainda não veio o tempo de olhar para o presente e ver o chamado que o Senhor tem feito para mim constantemente, que ainda não veio o tempo de abrir a minha boca e falar do amor de Deus para aquelas pessoas, que ainda não veio o tempo de considerar aquilo que o Senhor fará por mim ou fez por mim, que se concretizará no futuro, mas que dia após dia, essa certeza daquele que nos chamou e nos selou nele, da herança incorruptível e inacessível que Pedro fala, que está reservada nos céus para todos aqueles que esperam no Senhor, esteja gravada, cravada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos nessa manhã
mais uma vez, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Poderíamos, e eu gostaria de tratar muitos outros detalhes com mais calma aqui nesse texto que é tão rico, mas peço ao Senhor, Pai, que daquilo que foi dito e daquilo que os irmãos ainda podem ler quando chegar em casa e se dedicar, que o Senhor fale ao nosso coração sempre através da Tua Palavra. Nós Te louvamos porque sabemos que a Tua Palavra é viva, é inspirada, é dada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Não é somente um livro, mas é a Palavra de Deus, revelação dada para todos nós. E pedimos ao Senhor, Deus, fale ao nosso coração, dia após dia, que possamos considerar o nosso passado e considerar de onde o Senhor nos tirou, considerar que a nossa vida, ó Pai, era totalmente pecaminosa, equivocada, e que nós estávamos andando a passos largos rumo ao inferno. E que possamos, ó Pai, lembrar da redenção, da justificação e do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz e nos deu agora vida. O Senhor nos chama a subir ao monte, nos chama a viver nova vida, nos chama a ouvir a Tua voz. Nos ajude, Deus, a todos os dias ter o nosso coração quebrantado, o nosso coração, ó Pai, e nossa mente abertos para receber a Tua palavra. E diante disso, ó Pai, fazer como esse povo fez, temer, se arrepender e se colocar diante do Senhor. Que mesmo diante das dificuldades de outros, como nessa época que viu a reconstrução do templo e por conhecer o templo antigo, jogou aquilo como nada aos olhos deles, muitos apareceram na nossa vida e vendo o nosso ministério, vendo aquilo que estamos fazendo, ou vendo o que essa igreja já foi, tentará desmerecer e nos impedir de continuar no nosso ministério, tentará colocar no nosso coração dificuldades, apontar as nossas dificuldades, mas que o Senhor nos dê convicção, que mesmo no meio das nossas dificuldades, o Senhor nos chama primeiro a nos aperfeiçoar, mas o Senhor tem falado através de nós e continuará falando na vida de outras pessoas. Nos ajude a cuidar da nossa vida espiritual, a orar, se dedicar na oração, no jejum, na leitura da Tua palavra, aproveitar todos os meios de graça. E nos ajude também, Senhor, a ter convicção, consciência do chamado do Senhor e do nosso ministério, que o Senhor nos deu, ó Pai, essa exortação e essa obrigação de pregar, de anunciar, de proclamar. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, ó Deus, e que mesmo em dias de lutas, possamos sempre lembrar daquele que tem toda a autoridade, daquele que tem um anel de selar, daquele que recebeu do Senhor toda a autoridade no céu e na terra, e que nos prometeu que nada pode nos afastar dele, que prometeu que completará toda a obra em nós, até o dia dele. Abençoe esta igreja, Pai, abençoe cada irmão aqui, cada família representada, que o Senhor esteja falando ao coração de cada irmão, nas dificuldades, na alegria, preenchendo, transformando, avivando, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.